E hoje eu estou aqui para mostrar para vocês quais são os 5 erros da matização. Será que eu devo fazer e quando e como e por que fazer a matização? Meu nome é Lauro Soares, eu sou especialista em mechas e eu ensino cabeleireiras a ter segurança para fazer qualquer técnica de mechas com papel e se tornarem especialistas em mechas reconhecidas. E hoje eu vou falar então sobre os 5 erros da matização, mas antes eu vou começar falando o que é matização. O que significa matização? Se você for pensar, a matização é tudo que devolve a matiz, que é a cor. Então quando a gente faz matização é para devolver um pouco de pigmento, alguma coisa que foi perdida no cabelo durante o processo de clareamento, durante a descoloração. Quando eu me refiro à matização, então, se eu estou devolvendo pigmentos, não é errado falar que eu uso tonalizante para matizar, que eu uso máscaras matizadoras para matizar, ou que eu uso até mesmo coloração para matizar. Cada cabeleireiro usa uma dessas coisas e pode usar todas elas em diferentes momentos. Eu gosto de usar todas elas em diferentes momentos. Para não ficar muito complicado, alguns então chamam matização quando usam máscaras matizadoras e outros chamam tonalização quando usam tonalizantes. Mas você pode chamar então de matização sempre, independente do que você usa, porque para cliente não é importante saber o que está usando. Você vai falar para ela, olha, agora vamos matizar o seu cabelo. Você não precisa falar se você vai usar tonalizante, coloração, máscara matizadora, o que você vai usar. Você precisa que o cabelo fique perfeito no final do serviço. E é isso que a sua cliente quer saber, no final. Então, quando a gente fala de matização, é devolver a matiz que o cabelo perde, as nuances que o cabelo perde durante o clareamento. Quando a gente faz uma descoloração, então a gente sabe que o cabelo passa por diferentes tons, por diferentes fundos de clareamento. Então, se o cabelo é escuro, ele vai passar pelo vermelho alaranjado, pelo alaranjado, pelo alaranjado amarelo e depois amarelo, amarelo claro e amarelo muito claro. Quando a gente trabalha então com mechas, os vermelhos a gente não usa muito. A gente usa mais os alaranjados e os amarelos. E esses tons então são feios. Sempre que a gente descolore um cabelo, ele nos revela fundos de clareamento alaranjados e amarelos. E esses fundos são feios. E a gente precisa então saber neutralizar esses fundos. Algumas vezes, algumas técnicas nos permitem que você faça uma matização só com máscara. Algumas vezes você não precisa matizar, você prefere não matizar porque acha que o tom do cabelo já ficou bonito. Algumas vezes a gente precisa matizar. Então eu quero falar para você por que você precisa saber fazer e o que você não pode usar. A gente precisa saber, mesmo que você não queira matizar, mesmo que você aprenda algumas técnicas que não precise matizar, você precisa saber matizar sim. Porque talvez, mesmo essa técnica que promete que não precisa matizar, deixe o cabelo meio laranja. E daí o que você vai fazer? Vai lavar o cabelo da cliente e mandar enxaguar, lavar e mandar embora? E aí o que vai acontecer? Essa cliente provavelmente vai voltar depois falando que o cabelo está muito amarelo, está meio alaranjado e você vai ter que matizar. Então, para que isso não aconteça, é melhor no dia da mecha a gente já matizar e já resolver esse problema, perder menos tempo para não ter que depois refazer o cabelo da cliente se ela voltar. Isso se ela voltar, porque talvez ela prefira ir em outro lugar achando que você não sabe fazer um cabelo direito. Isso, às vezes, o cabeleireiro também vê que precisa matizar o cabelo e não matiza para mão de vaca mesmo, para não gastar um pouquinho de produto, que talvez 15 ou 20 gramas seriam suficientes, menos de R$10 de produto. Não é melhor cobrar, às vezes, um pouco mais e colocar esses 10, embutir o preço, já que você vai gastar talvez R$10 a mais para fazer essa matização, se você for usar um tonalizante ou uma coloração. Se você for usar máscara, você vai gastar até bem menos do que isso.
Então a gente precisa saber fazer, mesmo não gostando, ou mesmo tendo técnicas que nos permitem não matizar, a gente precisa saber fazer e saber escolher o tom certo quando for necessário. O que a gente não pode usar? Eu vejo muitos cabeleireiros que pegam uma máscara branca, misturam violeta genciana, mistura qualquer coisa violeta e fazem então uma formulazinha caseira. Gente, hoje tem umas máscaras violetas bem legais que tem um preço muito bom. Tem máscaras que custam 20, 25, 30 reais que são incríveis. Tem até máscara de 5 reais, mas também essas aí já não são boas. Também não precisa usar uma tão ruim, já que um pote de máscara dá para fazer talvez 40, às vezes 50 cabelos. Então também não precisa pegar uma máscara tão baratinha. Mas também não precisa pegar lá uma máscara de 200, 300 reais para fazer esse serviço, porque não carece de tanto, e a gente tem hoje várias marcas nacionais que nos entregam essa matização quando a gente quer terminar de acertar o tom, então, utilizando uma máscara, porque às vezes isso é possível, às vezes você não precisa realmente usar um tonalizante ou uma coloração. Tá? Mas usar produto caseiro não é legal, porque você nunca vai saber o tom certo que você vai conseguir. Esse produto não é feito para isso, ele vai desbotar, ou ele vai pegar demais, vai deixar o cabelo às vezes até meio lilás, ou vai deixar o cabelo meio chumbo. Outra coisa que eu não aconselho ninguém a usar, tem cabeleireiros que, para não matizarem as mechas, colocam mix misturado no pó. E eu vou falar para vocês com propriedade, porque eu já fiz isso e refiz e tentei várias vezes fazer isso. E não gostei do resultado, porque assim, você quer chegar num fundo de clareamento 8, que é o amarelo. Amarelo com um pouquinho de laranja ainda, né? A gente ainda vê um pouquinho de laranja nesse amarelo. Mas se você for seguir a regra, ele é amarelo. Então você sabe que o que neutraliza o amarelo é o violeta, que é o irisado. Então você vai lá e coloca um pouquinho de mix violeta no pó. Não sei se alguns de vocês já testaram isso. Me dizem aí o que vocês acharam. Porque você já presume que ele vai abrir para um amarelo, então você vai lá e já coloca no pó, como se fosse uma fórmula mágica, um mix violeta. Acontece que o pó descolorante, ele descolore e ele também vai despigmentar esse pouquinho de pigmento que você colocou lá. Então, mesmo que o pó fique bem violetinha, meio violeta, ele não vai ter um poder para depositar tanto pigmento, ele vai depositar só um pouco. Mas quanto que ele vai depositar nesse cabelo? Vai depender da porosidade, da espessura de cada fio também. Eu não vou ter uma matização precisa quando eu fizer isso. Eu nunca sei direito que tom que vai ficar. Eu ainda corro o risco de, na parte que o cabelo já está um pouquinho mais claro, esse pigmento pegar um pouquinho mais, e daí eu vou ter um cabelo manchado com tonalidades diferentes. Então eu não aconselho. Você acaba gastando produto igual da maneira errada e talvez fique feio, ou se colocar muito, pode ficar frio demais o cabelo, ficar até chumbo ou muito acinzentado, e se colocar pouco pode não funcionar. O fato é que cada marca tem esses mix, mais ou menos pigmentos. Umas tem mais mix, uns mix de umas marcas tem mais pigmento que de outras marcas. Então muito cuidado e muita cautela quando usarem os mix, porque o que você usa de uma marca, talvez 1 centímetro de uma marca, mesmo quando for misturar nas colorações, fique bem diferente de 1 centímetro de outra marca. Então, muita atenção com os mix. 3 exemplos que você precisa fazer. Olha, eu vou falar então 3 exemplos que você precisa matizar o cabelo, porque às vezes você pode estar pensando aí, Lauro, mas eu faço de um jeito que não precisa matizar nunca. Mas então eu vou te falar de 3 momentos que você precisa saber fazer. Talvez, como eu disse, nem sempre precise matizar, mas você precisa saber fazer porque você vai ter um desses 3 momentos. Pensa aí, a cliente chega no teu salão e ela quer ficar morena e iluminada. Ela tem um cabelo então na altura de um 5. E ela quer ficar morena e iluminada. Então você vai clarear esse cabelo até ela quer mechas discretas, ficar poucas mechas, morena e iluminada, mas ela quer com bastante quantidade de mechas na ponta. Sabe quando a cliente quer a parte de cima com menos mechas?
Então dá a impressão que está um pouco mais escuro e muita mecha na ponta. Como que você faz para neutralizar essa ponta? Se eu tiver bastante mecha na ponta, eu não tenho sombra do cabelo natural suficiente, eu preciso matizar essa ponta, eu preciso passar alguma coisa porque eu vou clarear esse cabelo e ele vai ficar laranja. Ou se eu quiser uma morenada, ele vai ficar laranja ou laranja amarelo, que são tons feios. E o que você vai fazer? Você não vai matizar esse cabelo? Você não vai passar alguma coisa que seja uma máscara, que seja um tonalizante para neutralizar esse laranja? Sabendo que sempre que eu vou utilizar num cabelo quanto mais escuro, eu prefiro usar o tonalizante. Porque se eu tenho um cabelo bem platinado e eu usar só uma máscara, eu consigo terminar de deixar o tom bonito. Mas o laranja, mesmo que eu use máscaras pretas, que tem umas que são bem pretas, a durabilidade é um pouco menor dessas máscaras. Elas não têm uma durabilidade boa. Ela até consegue neutralizar o laranja, mas você tem que ter a ciência, você tem que estar ciente que ela não vai ter tanta durabilidade como o tonalizante. E se a sua cliente levar uma dessas, se você tem para vender e oferecer para sua cliente levar para casa, ensinar ela a usar direitinho a cada 10 dias, tudo bem, ela pode continuar usando a cada 10 dias. O que ela não pode fazer é achar que o cabelo ainda está laranja e ficar tacando essas máscaras no cabelo todos os dias, porque ela vai escurecer a mecha. Mesmo quando o cabelo é loiro e a cliente fica usando essas máscaras matizadoras todos os dias, porque tem a cliente louca que ela fica assim no espelho procurando um cabelo amarelinho. E como ela está embaixo da luz, às vezes lá no banheiro, né? Bem embaixo da luz, ela vai achar um fio amarelo, ela vai achar que tá amarelo. E vai ficar passando essa máscara porque só ela tá achando alguma coisa amarela ali às vezes, não é? E daí ela usa essa máscara em excesso e o cabelo até escurece. Às vezes fica até chumbo. Enquanto não tá chumbo, às vezes tem cliente que ainda tá vendo alguma coisa amarela nesse cabelo. Então eu gosto das máscaras. Não são todas as marcas que são boas. Você precisa conhecer alguma marca, testar e descobrir a marca que você tem acesso e que seja boa. A gente tem várias marcas boas no mercado hoje para fazer esse tipo de serviço, mas mesmo as marcas boas não são para serem usadas diariamente, senão vão depositar muito pigmento. E na hora que a cliente voltar para a gente retocar mecha, esse cabelo está com tanto pigmento que às vezes ele dá um efeito contrário. Ela sai do salão loira e volta com o cabelo alaranjado e escuro. E fica até difícil da gente fazer mecha de tanto pigmento que está impregnado nesse fio. Fica até difícil do descolorante agir, demora mais. É por excesso de máscaras matizadoras, então eu acho muito legal. Sou a favor, mas sempre com cautela. Outro exemplo que você vai precisar usar. A cliente, ela quer ficar loira, bem loira. E daí, então você vai lá e faz uma técnica de iriçado nesse cabelo. E você vai lá e faz uma técnica de iriçado. Porque a gente sabe que o iriçadinho, quando a gente desfia o cabelo, tem alguns que chamam de iriçar, tem alguns que chamam de desfiar, mas é a mesma coisa. Você vai lá e iriça o cabelo, colocando bastante sombra. Então eu sei que tem o desfiado de raiz, de meio e de pontas, que é o que eu chamo de desfiado RPM. Raiz, pontas e meio, eu só invirto a ordem. Raiz, pontas e meio. Então tem diferentes momentos que eu vou usar a técnica de raiz, diferentes momentos que eu vou usar a técnica de meio e diferentes tipos, que são os diferentes tipos de iriçado. E diferentes momentos que eu vou usar a técnica de pontas, que eu vou desfiar desde a ponta. Tudo isso depende de quanto eu quero deixar essa cliente loira. Mas se eu quiser deixar essa cliente bem loira, então eu vou desfiar esse cabelo, deixando sombra na raiz. E quando eu soltar essa sombra, esse fio que está lá na raiz, bem colidinho, bem iriçadinho, ele vai criar uma certa sombra por cima do cabelo loiro, disfarçando um pouco o tom amarelinho, certo? Mas se a cliente quer fazer bastante mecha na ponta, sabe quando a cliente quer que a ponta muito loira, que fica com muita mecha, quase que a ponta toda tá loira, ou às vezes a ponta toda tá loira. Tem mechas e vai ficando claro, 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 e chega na ponta, tá todo loiro. Daí eu não tenho, então, cabelinho escuro que chega lá naquela ponta. Vou ficar com a pontinha que nem tá aqui os meus dedos, ó, de fora. E eu não tenho sombra para disfarçar os cabelinhos que estão aqui por baixo, ó. Se eu parar no meio do cabelo e a ponta tá toda loira, você concorda? Eu não tenho nenhum fio
escuro ali para fazer essa sombra. Como que eu vou disfarçar se o cabelo está ainda muito dourado, se ele ainda está muito amarelinho? Eu vou precisar matizar. Se você não quiser usar o tonalizante, ok, mas matizar você vai precisar. Então não tem uma técnica única que nos fala assim, olha, eu nunca matizo. Sabe, uma coisa muito rígida, a gente tem que ter uma cabeça aberta e estar aberto para novas técnicas. Eu não posso falar assim, olha, eu nunca matizo. Ou assim, eu sempre matizo. Eu nunca esfumo a raiz. Eu sempre esfumo a raiz. Porque em algum momento você vai precisar. Lauro, eu só sei fazer técnica iriçada porque agora a moda é técnica iriçada e eu gosto de técnica iriçada. Mas e quando a tua cliente não quer técnica iriçada? Quando ela não gosta que desfie o cabelo dela, o que você faz? Você precisa ter uma mente aberta, então, e conhecer também diferentes maneiras de fazer mechas, diferentes costuras, diferentes posições dos papéis, diferentes materiais para fazer mechas também, que hoje a gente tem papel alumínio, papel laminado, tem um durex grande que eu chamo de durecão, a gente tem isomanta, a gente tem vários materiais e aí cada cabeleireiro se adapta melhor com um, tudo bem. Mas em alguns momentos você precisa usar um outro material. Talvez você prefira usar mechas de papel laminado. Mas e se acabar o papel laminado? O laminado é aquele que é branco de um lado e alumínio do outro. Acabou o papel laminado. Não é um papel que você acha em qualquer esquina. O papel alumínio você acha no supermercado. Então você corre no mercado e pega o papel alumínio, corta ele do tamanho que você precisa e você consegue fazer mechas. Então você precisa saber usar os dois. Você pode até preferir usar um, mas você precisa saber usar os dois. Você pode saber mechas que não precisa matizar, algumas vezes, mas algumas vezes precisa. Então essa é uma das vezes que você precisa matizar também. Outro exemplo que você precisa matizar. Quando a escama do cabelo está muito aberta, o cabelo está muito ressecado, quando a gente então vai lá e tonaliza um cabelo, esse tonalizante a gente usa uma volumagem bem baixa. Eu uso 6 volumes, mas pode usar 5, 6, 8 ou 9. Nunca 10 volumes. Depois eu já vou explicar por quê. Quando eu uso uma volumagem baixa, o OX, então eu sei que ele tem 6 volumes. 6 volumes corresponde mais ou menos. Tem marcas que falam que é 1.9, mas é 1.8 ou 1.9, dependendo da marca. Cada uma fala uma coisa, mas seria, a grosso modo, 1.8, então, por cento de peróxido de hidrogênio. Quando eu uso peróxido no cabelo, ele é ácido. Como ele tem uma acidez de menos de 3, ele tem um pH menor que 3, então ele é bem ácido. O que acontece com o pH quando a gente passa um produto que o pH é bem ácido? Ele fecha as escamas do fio. Então você foi lá e fez uma descoloração, oxidou o fio, abriu as escamas, arregaçou, que é pro OX ir lá dentro, então, e sequestrar os pigmentos, clarear esse fio. E as escaminhas estão todas abertinhas. O que você vai fazer para fechar essas escaminhas e parar a oxidação? Uma hidratação, uma reconstrução ajuda, mas quando você tonaliza o cabelo, e se a cliente não quiser também fazer uma hidratação ou uma reconstrução, não quero, porque ela não quer gastar. Às vezes ela não quer fazer. Seria muito bom se todas as clientes, depois de uma mecha, fizesse uma reconstrução, uma hidratação, mas tem algumas que não querem, ou porque não querem gastar, ou porque estão com pressa, querem ir embora logo, já estão cansadas de ficar 2 horas no salão. Tem cabeleireiro que demora muito mais que 2 horas, né? E se for o caso, a cliente está louca para ir embora. E aí você precisa fechar essa escaminha. Você também não quer ficar usando um monte de tratamento e não cobra nada da cliente. Sai mais barato tonalizar, acertar o tom, você já consegue então normalizar um pouco esse pH e fechar essa escama do cabelo, o cabelo fica mais brilhante e mais macio. Porque quando a gente descolore, o fundo de clareamento amarelo ou laranja, além da cor feia que a cliente não gosta, ele é opaco, ele é sem brilho. Então a gente devolve um pouquinho essa emoliência, deixa o cabelo menos rígido, porque o descolorante deixa o cabelo rígido e também já fecha um pouquinho a escama do fio. Então é um momento que a gente precisa fazer essa tonalização.
Outra coisa, tem cliente que quer porque quer fazer, porque ela leu em algum lugar que depois da mecha precisa tonalizar. Se você não tonalizar, ela vai achar que você não fez direito. Você vai precisar fazer também. Então, mesmo que você não goste, você precisa saber fazer. Ó, essa foi uma pergunta que eu até já respondi aqui, que mandaram para mim. Mas o iriçado não disfarça? Gente, se for uma mecha bem fininha, se iriçar bastante lá na raizinha, bem pertinho da raiz e você aplicar o produto, porque tem que ter uma aplicação perfeita, tá? Você tem que ter uma aplicação que eu ensino para as minhas alunas, que eu chamo de aplicação equilibrada. Mas isso é tema para outra live. Se você tiver essa aplicação equilibrada, aplicar perfeitamente o produto na textura certa, do jeito certo, você não vai ter marcações e daí talvez você realmente não precise, então, e tiver um clareamento bem uniforme, não precisa esfumar a raiz. Mas se você não precisa matizar o cabelo e às vezes nem esfumar a raiz, mas se você não conseguir iriçar esse cabelo tão bem e não tiver uma aplicação equilibrada, você vai deixar manchas no meio do cabelo e que às vezes você consegue disfarçar com a matização perfeita. Então, se você tiver uma matização adequada, você vai conseguir disfarçar essa mancha quando precisar. Outro comentário que mandaram é assim: Lauro, eu vou gastar mais produto. Você vai gastar um pouquinho mais de produto, mas é como eu falei, você vai gastar no máximo 20 gramas de coloração ou de tonalizante ou um pouquinho de máscara, que é irrisório, porque as máscaras são bem mais baratas. Mas quando der para usar máscara, você usa máscara. Quando precisar usar tonalizante, você vai usar tonalizante. Para cada tipo de matização, eu vou usar um produto diferente. Eu posso usar um produto diferente. Eu preciso, então, saber quando e como usar cada um deles e da maneira certa. Mas você vai gastar um pouquinho mais de produto e vai embutir na tua mecha. Olha, eu vou contar uma história para vocês, para falar disso aqui, que eu trabalhei num salão em São Paulo, muitos anos, e alguns colegas meus, o que eles faziam? Eles clareavam o cabelo bastante para não deixar o cabelo nem laranja nem amarelo. E daí não precisava gastar produto para tonalizar ou para matizar o cabelo. Acontece que às vezes a cliente não queria ficar tão loira. E eles deixavam a cliente muito loira. Aí a cliente voltava para escurecer. Aí tinha que fazer o quê? Perder tempo, gastar mais produto, gastar dinheiro, porque tinha que pagar o produto do salão para escurecer o cabelo ou fazer umas mechas inversas. Então, às vezes, o barato sai caro, sabe? O que acontece também? As clientes começavam a ver e o cabeleireiro ia perdendo algumas clientes, porque às vezes também não voltavam. E olha, eu vou falar para vocês que o barato sai caro mesmo, porque eu vi cabeleireiro eu já vi barraco no salão, porque o cabeleireiro deixou a cliente muito mais loira do que ela gostaria, com medo de deixar o cabelo amarelo. Então isso é um erro grave, que você não pode ir lá e clarear o cabelo até um 9 ou um 10 para tirar todo o amarelo, achando que daí você não vai precisar matizar ou tonalizar. Às vezes a cliente quer ficar morena e iluminada. O que o cabeleireiro faz? Ele vai lá no 9 ou no 10, vai lá no 9, vamos botar no 9. Deixa o cabelo da cliente amarelo bem clarinho para tirar o amarelão. Só que daí ele faz pouquinhas mechas, achando que ela vai ficar morena e iluminada, porque ele deixa a maioria do cabelo tá escuro, só com um pouquinho de mechas. Mas fica estranho, porque daí a cliente fica parecendo grisalha, porque fica aquele cabelo muito escuro com um pouquinho de mechas bem clarinhas. E a cliente, em vez de ficar morena iluminada, ela fica parecendo uma cliente que está com o cabelo grisalho. Então a gente sabe que os morenos iluminados precisam do fundo de clareamento 6, 7 e 8. Então, se eu passar do 8, eu estou errado, porque daí eu vou clarear demais e vou fazer esse cabelo grisalho. Ou vou deixar a cliente muito loira. Então vamos falar dos 5 erros da matização. Tem 5 erros que eu separei para falar para vocês que o cabeleireiro pode cometer durante a matização. Um dos erros é errar o fundo de clareamento. Isso é básico. Então, se você clarear demais e a cliente quer ficar morena iluminada, você clareou demais à toa, porque não precisava clarear demais. E se você está com medo do amarelo e clarear demais, você vai ter uma cliente loira e não uma morena iluminada. Se você clarear de menos e a cliente quiser ficar muito loira e você deixar o cabelo muito amarelão ou muito laranja,
Não tem também matização que vai corrigir isso, porque você começou errando o fundo de clareamento. Esse aqui é o nosso princípio. A gente precisa primeiro, então, acertar o fundo de clareamento para daí sim saber matizar. Então, sem acertar o fundo de clareamento, o loiro não vai ficar perfeito, a morena iluminada não vai ficar perfeita, tá? Eu dei essa semana uma aula aqui de fundos de clareamento e o vídeo tá aqui no canal do YouTube. Então, quem não segue o canal, aproveita, segue o canal e depois vai lá e assiste essa aula se tiver ainda dúvidas, que eu mostro os cabelinhos. É bem legal para você fazer isso. Outro erro é errar o tom. Não adianta nada, então, eu clarear o cabelo certinho, até o fundo de clareamento certinho que eu preciso, e daí na hora de fazer essa matização usar um tonalizante com um tom errado. Não adianta nada se eu usar um tom muito escuro, porque eu vou perder as mechas, vou escurecer demais. E não adianta nada, então, se eu usar um tom que não tem nada a ver mesmo. Sabe quando você precisa neutralizar um amarelo? Você precisa usar, então, a regrinha da coloração da estrela de Oswald e usar um violeta, que é o irisado. Então, se eu sei que o que neutraliza o amarelo é o irisado, eu não posso usar o cinza. Eu vejo muito cabeleireiro, então, fazendo cabelo chumbado, porque gosta de usar o 9-1, porque gosta de usar o 10-1 puros. 9-11. Se eu usar o 9-1 puro num cabelo que está amarelo muito claro, eu vou ter um cabelo muito acinzentado ou talvez até meio esverdeado, porque se o cabelo está amarelo e eu colocar cinza, que tem pigmento azul, amarelo com azul dá verde. E daí fica mais difícil tirar esse verde do cabelo. Então eu já preciso entender essas regrinhas para eu acertar de cara e não errar o tom, tá? Então não adianta eu acertar o fundo de clareamento e eu errar o tom que eu preciso para neutralizar. Eu preciso conhecer o tom certo. Eu preciso entender então de fundo de clareamento e de estrela de Oswald. Eu vejo muito cabeleireiro que fala assim, ai, mas é chato estudar a estrela de Oswald. Gente, estrelas de Oswald são só 6 corzinhas, são as primárias e as secundárias. As terciárias você não precisa entender demais, porque complica um pouco. Mas se você tem uma estrelinha de Oswald aí para você consultar, fica perfeito e bem mais fácil, não é complicado não. Então eu sei que o que neutraliza o amarelo é o violeta. Eu não posso colocar cinza, porque eu vou ter um cabelo ou chumbado demais ou esverdeado demais. O erro número 3 é errar o OX. Quando eu vou matizar um cabelo, então eu posso, como eu falei, usar máscara, eu posso usar o tonalizante ou eu posso usar coloração. Quando eu usar o tonalizante ou a coloração, eu sempre vou precisar usar emulsão. E emulsão de 6 volumes, de 8 ou de 9 volumes. Nunca acima de 10. Se eu for fazer uma matização com tonalizante e eu usar 10 volumes, eu corro o risco de abrir o fundo. Usar 20, então, nem me fala, porque tem cabeleireiro que fala assim, Laura, eu fazia com 20 volumes. Aí você transformou o tonalizante quase numa coloração. E se você colocar uma coloração com 20 volumes, você tem uma coloração, não uma matização. Então eu preciso enfraquecer o poder de explosão de pigmentos dessa coloração e diluir ela com emulsão de tonalizante. Quando eu vou fazer a tonalização, eu também preciso usar emulsão de 6 volumes. Só tem uma regrinha de diluição aí, que é um pouquinho diferente, que eu ensino aí então, na minha técnica de matização gradativa. Essa matização ela vai acontecendo gradualmente, devagar. Devagar que eu falo, são 10 minutos, gente, tá? Só que ela vai depositando pigmento aos poucos para você não ter o risco de colocar o tonalizante lá e o cabelo chupar o tonalizante e você escurecer o cabelo demais em 2 minutos, porque às vezes em 2 minutos o cabelo escurece. Então você tem que ter uma técnica para fazer isso. Errar o tempo de pausa. Eu vejo também, muita gente me pergunta, Laura, qual o tempo de pausa? Eu já vi gente falando que deixa 20 minutos, que deixa 30, que deixa o tempo total do tonalizante. Então, você vai usar um tonalizante e colocar lá 30 minutos. Às vezes a sua marca fala que quando você usar então esse tonalizante, você deve deixar 25 minutos. Tem outras marcas que falam para deixar 35 minutos. O fato é que quando eu tenho um cabelo que está descolorido e ele está com as escamas abertas, ele está poroso
e ele já está com a escama aberta. Então eu preciso fazer isso mais rápido, porque como ele está com a escama aberta e ele já está claro, ele vai absorver a cor mais rápido. Então, errar o tempo de pausa. O tempo de pausa não pode ser 20 minutos, ele não pode ser 35 minutos, ele tem um tempo de pausa. E o melhor tempo de pausa ainda é o nosso olho. Claro que se eu deixar 2 minutos, ele não vai ter poder de fixação, mas eu não preciso deixar 20 minutos achando que se eu não deixar o tempo que a marca manda eu deixar, eu não vou ter a fixação. Porque aquele tempo que a marca manda eu deixar, que são 25 talvez, a marca que eu uso são 25 minutos, é muito para um cabelo que está descolorido. 25 minutos eu vou deixar quando eu for tonalizar um cabelo para deixar ele chocolate. Sabe quando eu quero só dar um brilho e eu uso tonalizante num cabelo que é virgem? Ou quando eu quero escurecer um cabelo com mechas, que eu vou usar um tonalizante, daí eu vou deixar talvez 25 minutos. Mas se eu quero usar um tonalizante só para matizar as mechas, ele vai ficar no máximo 10 minutos. Se for um tom muito laranja, talvez você possa deixar 15 minutos, mas é bem raro. Na maioria das vezes eu deixo só 10 minutos. Ah, mas não vai fixar. Vai fixar, porque o cabelo está com a escama aberta, ele vai absorver bem esse pigmento e ele vai fixar sim. No dia da descoloração, ele vai fixar melhor até as máscaras matizadoras, porque esse cabelo ele está com a escama aberta e está absorvendo tudo. Depois de uma semana ele já não vai absorver tão bem, porque o pH já voltou ao normal. Mas no dia da descoloração ele vai absorver até as máscaras matizadoras melhor. E elas vão ter uma durabilidade um pouquinho maior também do que normalmente. O quinto erro é não ter um método. Por que eu falo não ter um método? Quando você não tem um método, então você escolhe. Você não clareia direito, você erra o tom e você coloca alguma coisa lá rezando para dar certo. Vai até o lavatório, ajoelha, faz o sinal da cruz e pelo amor de Deus, tomara que dê certo. Fica torcendo para dar certo. Eu sei disso porque eu já fiz isso várias vezes, de ficar lá assim na torcida. Ai, tomara que dê certo, tomara que dê certo. Porque às vezes não tinha o tom que eu queria no salão, porque eu era iniciante, eu tô falando de anos atrás, e eu não sabia fazer direito e eu usava mais ou menos sempre o mesmo tom. Então eu rezava para dar certo. Quando a cliente pedia alguma coisa diferente, eu me perdia todo e não sabia o que fazer, em que direção seguir, qual rumo que eu tinha que ir. Porque eu não tinha um método, eu estava aprendendo. Mas eu continuei correndo atrás e não desisti. Isso que é o importante. A gente não nasce sabendo tudo, ninguém nasce sabendo tudo. A gente está aprendendo todo dia um pouquinho. Eu aprendo todo dia um pouquinho. Eu faço vários cursos com colegas meus também, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Mas eu valorizo os meus colegas brasileiros também, porque brasileiro é muito bom de mecha. Hoje a gente tem cabeleireiros de fora fazendo cursos, que vem no Brasil fazer curso. Eu tenho alguns alunos de fora, eu tenho um aluno que faz curso comigo, que está na minha turma, que é de Portugal, eu tenho aluno que é da Angola, eu tenho aluno dos Estados Unidos, então eu tenho alguns alunos de fora do Brasil também, que querem aprender então como o brasileiro faz mechas. As nossas mechas hoje fazem sucesso fora do Brasil, quem diria, né? Se fosse 20 anos atrás, a gente queria sempre lá fora aprender alguma coisa. Agora eles querem aprender com a gente também. Então, não ter um método é um erro. O que você precisa, então, é saber como fazer quando você precisar fazer. Talvez você não precise fazer sempre, mas algumas vezes você precisa fazer a matização. E daí você precisa, então, saber entender um pouquinho de fundo de clareamento. Não precisa entender tudo, gente. Entender um pouquinho de fundo de clareamento. Entender um pouquinho de estrela de Rosette para você saber o básico, para acertar o tom e não ficar perdida na hora de finalizar uma mecha. O que você não pode fazer é enfiar na cabeça, então, assim, olha, não gosto de matizar, eu vou gastar muito produto e eu não quero matizar. Porque desse jeito, na hora que você precisar, você não vai saber. E daí a cliente vai sair insatisfeita e não vai voltar mais. O prejuízo é muito maior do que gastar um pouquinho de produto para deixar esse cabelo com uma cor mais bonita, para devolver a matiz que o cabelo está implorando. Por favor, arrume meu tom, porque ele ainda não está legal, sabe? Então, muito obrigado. Não esqueçam de deixar os comentários aqui se você gostou da live e achou interessante e acha que algum amigo ou alguma amiga cabeleireira também gostaria de ver e estudar um pouquinho mais
sobre matização, você, por favor, compartilhe essa live com ele ou com ela, porque você vai estar ajudando um cabeleireiro ou uma cabeleireira a aprender um pouquinho mais e crescer um pouquinho mais também.